Como é que é essa relação do jovem e as igrejas tradicionais? Como é que é essa adaptação? Hoje temos um crescimento grande de jovens na igreja, fazendo a diferença, ocupando cargos importantes dentro da igreja. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Para participar comigo, convido ele, que é pastor dirigente da Advec em Iguaba Grande, Jonas Almeida. Bem-vindo, Antenados a Geral. Prazer estar aqui mais uma vez, Pablo, todos os amigos, é um prazer sempre estar aqui para falar e também para aprender, principalmente aprender. Espero que esse programa seja produtivo, abençoe você. Aproveito aqui e mando um abraço para a Advec de Iguaba Grande, eu sou dirigente lá, um abraço para todo mundo. Você que está assistindo, Deus abençoe. Muito bem, para participar comigo também, ajudar aqui na contribuição, convido ele, que é pastor da igreja Cartas Vivas, é músico, Alexandre Pilar. Bem-vindo, Antenados a Geral. Prazer estar aqui novamente. Também quero mandar um abraço pessoal da igreja Cartas Vivas ali em Cascadura, tá todo mundo vendo. Que seja um tempo de edificação nas nossas vidas, amém? Para participar também convido ele, que é pastor da Philadelphia Church em Campo Grande, psicólogo, coach integral sistêmico, Fábio Lage. Bem-vindo, Antenados a Geral. Você tem sobrenome? Bem-vindos. Fabão. Fabão Lage, Fabão. Prazer, todos estão nos vendo aí, os Pablão, os debatedores aqui. Que seja produtivo para a sua vida aí, que nós viemos, juntos aí cooperar para o avanço e crescimento de todos nós aí. Muito bem, vamos lá então para a abordagem de hoje. Cada vez mais vemos igrejas com um número de jovens muito maior ao número de pessoas idosas. Temos visto muitas igrejas jovens, mas em contrapartida também vemos muitos jovens que saem de suas igrejas ou até se desviam por achá-la muito tradicionais. A juventude sempre teve um estilo e um pensamento irreverente ou até mesmo inovador, o que em muitos lugares nem sempre foi bem visto por aqueles que são mais antigos ou mais velhos. Hoje o Antenados vai falar um pouquinho sobre essa relação da juventude e a igreja. Pastores, de fato existe hoje, uma força jovem muito grande na igreja. Você vê os jovens ocupando o altar ali, o Ministério de Louvor, ocupando outros departamentos, jovens pastoreando igreja. O que vocês acham dessa força? Como é que a gente pode explicar isso? Porque, de fato, o jovem tem a força, os mais idosos têm a experiência. E aí, hoje, como é que acontece lá na sua igreja, pastor Alexandre? É assim também? Nossa igreja, assim, eu fui pastor da Congregacional, que é uma igreja de 98 anos. E eu lembro que quando eu pedi a bênção do pastor Carlos pra gente sair, ele até falou comigo, porque você não estende a bandeira, enfim, da denominação e tudo. Mas eu tinha uma visão, porque a igreja começou com moradores de rua, com mendigos, e eu queria trabalhar em cima daquilo que Deus tinha nos confiado. E naturalmente, a nossa igreja também lá, a faixa etária vai de 25 a 50 anos. Só que eu acredito no seguinte, cara, a principal perspectiva que eu tenho da igreja está naquele encontro de Esaú e Jacó, ali em Gênesis, se não me engano, capítulo 14, eu não tenho certeza. Mas é tão bacana porque você chega ali e vê Jacó olhando para Esaú e falando assim, Esaú, vai no passo do camelo, anda, que eu tenho aqui crianças, eu tenho velhos, eu tenho moços, eu tenho uma igreja. Porque eu acredito que a igreja, na sua essência, ela deve ser um ambiente diversificado, com diversificação também de idades. Eu acho que o nosso desafio hoje é equalizar isso. É bem certo que a igreja, de uma certa forma, e aí eu estou falando da igreja no cunho da instituição mesmo, a igreja está num momento de transição. Eu sei que a igreja não é uma instituição, sim, é a unidade do corpo, são os irmãos, a coletividade, as pedras vivas, amém, eu entendo tudo isso. Mas a igreja, ela está num momento de transição. Transição para um novo tempo, dessa hipermodernidade, existe uma nova linguagem, um novo desafio para a igreja. E eu percebo que existe um efeito gourmet. Se a gente analisar, você vai ver que ninguém quer comer mais um hambúrguer do McDonald's, que todos são iguais, ou do Bob's ou do Burger King, não que seja ruim. Mas as pessoas hoje estão com uma mentalidade gourmet. O que está acontecendo? O cara quer ir comer numa hamburgueria exclusiva, sim, tal, que tem uma identidade artesanal. Exclusivo. O cara hoje não quer ir no cabeleireiro lá, que não sei o que, ele quer num cabeleireiro tal, que tem uma identidade e tal. Ou seja, a igreja, ela é um agente de influência, é um agente social, um agente espiritual, um agente comunitário, ela é. Então eu acho que o mais importante para a gente entender, procurar entender, discutir qual a igreja que vai se tornar relevante para esse tempo.
Porque a igreja não é um objeto afastado do mundo, pelo contrário, a igreja é um objeto de ação, de efeito, de influência desse mundo. A gente está lidando com uma sociedade hoje que ela como é que dá o nome? Gourmetizou todas as coisas. Há um senso de exclusividade, há um senso de um certo até tribalismo hoje. Eu acho que o nosso grande desafio é entender, enquanto líderes das nossas comunidades, qual é a relevância que a gente vai encontrar para relacionar com essa sociedade hoje. Então, o nosso desafio, por exemplo, na nossa igreja lá, a gente tem procurado entender o porquê que estamos onde estamos, por que essas pessoas estão sendo agregadas por Deus a nós, e descobrir nessas pessoas o que Deus derramou na vida delas para cooperar com a visão que Ele nos deu. Até porque eu não tenho nada contra uma igreja, por exemplo, que se diga exclusiva para jovens. Sim. O único, porém, é quando essa pessoa que faz parte dessa igreja, teve sua vida transformada, quiser, por exemplo, evangelizar o seu pai, quiser, por exemplo, evangelizar o seu avô ou sua avó e tente o trazer para o culto, ele vai se sentir inserido. Mas eu não sei se a família que ele foi chamado para ganhar também se sentirá. E uma coisa legal a gente entender que até o senso da pergunta é esquisita. Por quê? A igreja não nasceu para ser realizada enquanto igreja. A igreja nasceu para realizar uma missão, porque a igreja é uma missão. Sim. A igreja não faz missão, ela é naturalmente missional, ela é oficialmente sacerdotal e devocionalmente apostólica. Então a igreja está aqui para uma resposta social. A igreja que então se fecha para dentro do céu, porque é uma igrejazinha de jovenzinho, e perde a noção do que ela faz na comunidade, o que ela faz na cidade, qual é o papel dela no reino, então ela vai virar... Eu acredito que isso possa até ter um efeito em relação à evangelização. Sim. Isso possa ter um efeito. Só que a minha preocupação é se a longo prazo isso vai funcionar. Para aquele momento, talvez seja interessante. É como você falou, todo mundo quer se sentir aceito num grupo. Sim. Então, quando você chega num lugar, um jovem, por exemplo, chega num lugar e ele vê outros 100 jovens que não precisam vestir terno e gravata, que não canta hino da harpa, ele fala, caramba, é legal. Há uma identificação. Uma identificação. Para o momento, aquilo é bom, para a pessoa se sentir bem ali. Só que a minha preocupação é quando começa a parte da missão. Qual é a missão? Pois é. Eu tenho que ganhar minha família. Por que juntou esse pessoal aqui? Exatamente. Qual é o plano de Deus para isso? Qual é o propósito que Deus tem com isso? Ter uma igreja jovem e os prejuízos que pode ter, Fábio? Eu acredito, assim, a diversidade é sempre bacana, né? Quando você gera só um público, você perde um outro público que também precisa dessa missão. Eu acho que está havendo um choque de ideias, um choque de gerações. O jovem, ele inovou e se esqueceu também, às vezes, de ouvir o outro, a voz da maturidade, e saber que a gente aprende o tempo todo, dando, recebendo, e essas gerações juntas, acho que tem muito mais ganho nesse tempo, nós juntos, do que nós separados. Sim, até porque o velho, ele tem até experiência, mas talvez não tenha força. E o novo talvez tenha força, mas não tenha experiência. Ele vai ser muito proativo em fazer, mas talvez faça errado. E essa coisa do velho ser os mais importantes é até um pouco antagônico em relação ao evangelho, porque a maioria dos apóstolos era tudo jovem. Os apóstolos eram jovens. Jesus tinha 33 anos, Timóteo era jovem, todo mundo era jovem, a galera toda ali, aquele colégio apostólico era tudo de 30 anos. Não que exclua alguém que de repente já tenha mais idade que está assistindo. Mas eu acho que o grande aprendizado que a gente tira daí é a pessoa estar aberta a aprender. Jesus chamou pessoas que estavam abertas a aprender. Vai fazer a diferença. Independente da idade, é o fruto do Até Espírito. esse conceito de velhice, a gente precisa reavaliar. Porque assim, a gente pensa que apóstolo, os caras devem ter 70, tudo bem, Paulo morreu com seus 70 e pouco lá, 80. Lá na Devec mas... tem um pastor auxiliar que tem 81 anos de idade, tem WhatsApp, tem Facebook, conversa qualquer assunto que quiser. O legal é justamente isso, quando os mais maduros se abrem para o novo e os novos passam para ouvir esse maduro. Lá na nossa igreja, na Filadélfia, a gente vem de uma igreja histórica, uma igreja batista, então os pastores muito da antiga, então assim, nós como jovens tivemos que ter paciência, flexibilidade também, trazer eles para uma nova visão do WhatsApp, de uma rede social, informar eles, e não foi fácil, mas hoje a gente vê os nossos pastores antigão hoje mandando uma mensagem, trocando, compartilhando hoje com os mais jovens. Tudo é uma questão da gente ter a paciência de fazer isso acontecer no nosso meio. O corpo tem que estar bem ajustado. Por exemplo, eu estava vendo um pastor, até o Paul Walsh e outros dizendo que não tinha mais o vigor e a força da juventude.
e ele orientando a juventude a correr atrás, a aproveitar o tempo, gastar a energia que tem. Porque, de fato, o jovem tem a força, o jovem tem o gás, o jovem está aí na frente Ele para não pode entrar na estar batalha. solto. Ele precisa de alguém, ter alguém para ali. discipular. Eu, por exemplo, minha primeira igreja que eu dirigi, eu tinha 23 anos de idade. Meu primeiro gabinete que eu fui dar era alguém falando de casamento que tinha 30 anos de casamento. Aí ele olha pra mim e fala, meu filho, quantos anos você tem? Eu falo, 23. Aí ele, só de casamento eu tenho 30. Eu olhei pra ele e falei, mas você tá com problema, não tá? Ele falou, sim, eu vou te orientar, não é de acordo com a minha experiência, é de acordo com a palavra. Porque senão todo mundo só começava a pastorear com 100. Que já viu tudo, já aprendeu de tudo. Então, o que foi falado aqui, isso é uma verdade. Precisa haver esse encontro. Eu não quero dizer aqui que não é válido igrejas que, por exemplo, funcionam apenas em nichos de igreja de roqueiro, igreja de surfista, igreja de jovem. Eu não estou dizendo que isso não funciona. Eu só estou dizendo que chega algum momento que isso perde a função. Na prática lá, eu diria que é o seguinte, quando a missão é emblemática, as pessoas se auxiliam. Então essa coisa da idade, ela perde um pouco do sentido maior, e aí a gente começa a tratar de experiência. A coisa começa a mudar. Porque às vezes você encontra um menino, por exemplo, eu tenho um menino lá na área determinada na área social, que ele é novo, mas ele é extremamente experiente nessa área, ao ponto de os senhores que têm lá de 50 e poucos anos terem que aprender com ele. Por quê? Porque a missão é emblemática. Quando a missão é emblemática, não é o Cronos que fala, é a experiência de cada um, é como cada um pode cooperar com isso. Agora, vocês acham que a igreja que não acompanha, não consegue dialogar com o mundo atual, não consegue contextualizar, ela está sendo prejudicada por alguma influência da sociedade? Porque hoje a pós-modernidade, esse relativismo, esse pensamento acelerado, a internet, o avanço tecnológico, a inteligência artificial aí crescendo muito. Será que se a igreja... Porque o que mantém a igreja é a palavra. As estratégias são apenas detalhes. Mas será que se a igreja não conseguir se adaptar a essas estratégias, ela recebe algum tipo de prejuízo? Acho que o grande problema hoje é a nova geração que eu faço parte achar que tudo que foi feito atrás não valeu, é obsoleto. Eu descobri a roda agora. Sim. Então esse é o grande problema. Por quê? Alguns aqui, ou todos vão lembrar que há um tempo atrás se dizia que para pregar a unção estava na gravata. E entrou na igreja, tem que estar de terno e tal, não sei o quê. A discriminação era de um lado, hoje em dia é do oposto. Quando você está numa igreja, você vê alguém entrando de gravata, de terno, você fala, ih, é antigo, é obsoleto, não presta, não vale mais. Intolerância. A intolerância só mudou de lado. Esse é o nosso perigo, a gente acabar se tornando idêntico àquilo que a gente sempre criticou. Esse é o grande... O legal que ele falou no início aí, a igreja ela está num nível de construção. Sim. Construção social, a gente tem a base, a gente tem os princípios, mas enquanto igreja na sociedade, a gente vem se construindo. Essa semana passada, na nossa igreja funciona em célula, e foi legal que a gente tem de gente mais madura, de 60, gente de 25, e tinha um que estava internado, um visitante estava internado, e ele queria assistir a reunião, aí foi pelo WhatsApp, né? Pelo WhatsApp, fizemos aquele ao vivão, e ele ficou participando da reunião, e aquele dia a gente orou por ele através daquele recurso, nós liberamos uma palavra para ele. E ele ia fazer uma cirurgia, porque a pedra do rim estava enorme, não tinha como descer, ele tinha que quebrar. E no outro dia ele liga e fala assim, amigo, a pedra sumiu, amigo. Aí você fala, através de um recurso ali, né, de visualização, e uma palavra liberada chegou lá de qualquer jeito. Existe um fato de ser ponderado, por exemplo, eu tenho 2 filhos que lideram comigo, né? Eu tenho um filho de 23 e um de 17. E assim, é muito interessante alguns aspectos. Por exemplo, eu vejo um beijo de 2 homens de um jeito. Existe uma carga na minha impressão. Existe uma carga na impressão dos meus filhos. E a gente precisa também ser muito consciente para entender que existe esse diálogo, que o meu filho talvez tenha outro padrão de diálogo do que o meu. Então a gente precisa ter também esse entendimento. Porque eu vejo o seguinte, às vezes o mais velho, ele acha que a experiência dele é base para todas as coisas. E a gente tem uma nova geração aí, e o apóstolo Luiz, que você sabe que é o caminho, teve até na Lagoinha agora no evento, não sei se vocês assistiram a conferência apostólica do Clamor, ele falou uma coisa, hoje tem uma galera de 23 anos, cara, que acha que sabe tudo, que quer aconselhar e discipular a nação. E vamos respeitar um pouquinho, né, porque a gente tem que respeitar as marcas das costas dos apóstolos aí, né, cara, de gente que tem sangrado,
E eu que sou músico também, eu vejo uma galera assim que tem chegado aí, como você falou, que realmente acho que já sabe tudo. E aí a gente se assusta na música, tu chega no cara e fala assim, pô, você já ouviu falar em Azaf Borba? Você já ouviu falar em Ademar de Campos? O cara, quem é? Quando o cara fala isso pra mim, eu descobri que ele não subiu uma escada. Ele tá chegando, e isso é muito perigoso, você não conciliar. Porque a Bíblia não descarta o vinho velho. O vinho velho tem o seu lugar, mas o vinho novo também tem o seu lugar. Qual é a orientação que vocês dariam para um jovem novo convertido agora que está querendo estar naquele gás todo, para quem não vê a tropeçar? Porque também tem aquele cara que vai com todo o gás, chega, depois ele vê que não é nada daquilo, que é tudo emoção. Porque existe a crença e a convicção. Às vezes a crença pode ser relativizada, que o cara está ali impactado, vê aquele culto, parece um espetáculo, a palavra toca no coração dele, o povo bonito, se alegrando, e ele se emociona muito com aquilo ali. Como é que a gente orienta a um jovem hoje, novo convertido, que está ali no gás, querendo ser útil no reino de Deus, para ter um crescimento saudável, manter os pés na rocha? Quais são os passos que ele deve tomar para não tropeçar na frente ali depois? Só não deixar o entretenimento tomar o lugar da palavra. É porque também tem esse detalhe, às vezes se for atraído só pelo entretenimento, se ficar só nisso... Existem lugares e o ser humano ele se satisfaz nisso. Eu estou feliz no lugar, eu estou bem no lugar. E eu ouvi um pastor pregando uma vez uma coisa que eu achei interessante, sobre convencidos e não convertidos. Você está num lugar de conveniência. Eu estou aqui porque é legal estar aqui. E isso, infelizmente, tem acontecido hoje. Então, não que a igreja deva ser um lugar chato de se estar. Não, aqui tem que ser chato mesmo para provar quem é crente de verdade. Não é isso. Porque ninguém prepara uma mensagem dizendo, hoje eu vou pregar mal só para provar quem é crente de verdade. Ninguém. Você fala assim, eu quero me expressar da melhor forma. Eu quero passar aquilo que Deus me deu da melhor forma. Só que às vezes existem lugares, ou vai mais da intenção. Qual a minha intenção? É chocar através da estrutura? Qual a minha intenção? É fazer ser apenas um lugar agradável? Que aí você começa a criar o quê? Mensagens que são apenas agradáveis. Louvores que são apenas agradáveis. Mas que não tenha preocupação, o intuito de adorar a Deus, de levar o povo à adoração. Da palavra, levar o povo a fazer o que é correto. Então, para esse jovem que você falou, o que eu sugiro para ele? Não perca a essência. Ou descubra a essência. Porque se ele é novo convertido, talvez ele precise descobrir a essência. Dependendo de onde ele se converteu, ele vai precisar descobrir a essência. É aquele que ele possa até trazer as novas ideias, as inovações, mas sem quebrar os princípios. Princípios são irrevogáveis, são inquebráveis, e acho que isso aí que mantém a estrutura do Evangelho, são a base sólida do Evangelho, dos princípios. Eu acho bacana, porque olha só que é interessante. Quando a gente vai falar daquilo que sustenta, a gente não fala do que é novo nem do que é velho, a gente fala do que é eterno. É oração, é jejum, é separação. A gente vai falar das mesmas coisas que Wesley ouviu, que John Edward ouviu, que Pedro ouviu, que todo mundo ouviu. O que muda é a estratégia, a base precisa ser a mesma. É a mesma coisa, é eterno. Maravilha, esse primeiro bloco foi para conta